Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 24, que diz assim: O trigo e o joio. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente a teu campo? Então de onde veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arrancamos o joio? Ao que o Senhor lhe respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-o, pois, crescer junto até a safra. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Primeiro, ajuntai o joio e amarrá-lo em feixes, para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, o trigo e o joio, né? Quem somos nós diante da presença do Senhor? Será que somos o que o Senhor anda plantando? Ou será que somos o joio, né? Que foi semeado pelo inimigo? Devemos nos perguntar, né? Quem somos nós diante da colheita do Senhor? Porque o Senhor virá colher. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja limpa, adornada, purificada, né? Diante do Pai. Ele virá buscar o seu corpo. Ele virá buscar a sua noiva. E aqui, o joio será tirado, né? Porque aqui conta uma parábola. Como Jesus contou também a parábola do semeador, né? Aqui também conta uma parábola. E essa parábola diz que é sobre uma plantação. Que o seu Senhor plantou uma plantação. E veio um inimigo com muita inveja. E semeou também no meio da plantação que ele tinha plantado de trigo. Semeou o joio, que é idêntico, né? Um com o outro. Mas a diferença é que o trigo tem semente e o joio, quando você abre, ele não tem nada dentro. Então, esse inimigo fez isso, ele lançou ali, né? Joio no meio do trigo, no meio da plantação. E quando cresceu, porque não dava para ver antes, né? Mas quando cresceu, eles notaram a diferença, porque o joio não tinha nada dentro e o trigo tinha. E ali os seus trabalhadores falaram assim: mas como assim? O senhor plantou uma semente boa. Por que né, está o joio no meio do trigo? E ali ele fala: foi um inimigo que lançou. Mas breve virá o tempo da colheita. Nós estamos nesse tempo, no tempo que o Senhor virá nos colher. Quem somos nós? Será que somos joio ou trigo diante da presença do Senhor? Será que Ele vai vir para nos colher? Ou vai vir para nos separar em fecho, para ser lançado na fornalha ardente? Como esses fechos aqui de joio. Porque o joio para nada serve. Não há nada dentro do joio. Nós, sem a presença de Deus, não somos nada. Sem a presença do Espírito Santo, nós somos uma casa, um templo, o templo do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo não habita em nós, nós somos casa para o mal. Então devemos tomar nossas próprias decisões, porque salvação é individual. Nenhum poderá falar pelo outro. A palavra do Senhor nos ensina: estando dois numa casa, numa cama, um será levado, um será deixado. Estando dois no trabalho, um será levado, um será deixado. Entendemos que salvação é individual. Cada um deve dar conta por si só. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu trouxe esse daqui também para poder salvar, porque né, ele errou, mas não. Cada um de nós daremos conta. A palavra do Senhor nos ensina, falando, né? Ensina o seu filho o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviará dele.
Como nós temos educado, como nós temos criado os nossos filhos? Será que estamos orientando os nossos filhos a andar diante da presença do Senhor? Para quando ele estiver trilhando seus próprios caminhos, trilhando seus próprios passos, será que vai ser de vida ou de perdição? Porque isso o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Ai daquele que ensinar o seu filho o errado. Ai daquele que não viver o que fala. Tudo isso lhe será cobrado. Será que somos joio ou somos trigo diante da presença do Senhor? Porque vai chegar o dia que Ele irá separar. Um para um lado, outro para o outro. Vai chegar o dia que uns, Ele vai dizer, bem-vindo. E outro, Ele vai dizer, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. E não é para amedrontar, mas é a realidade do que vai acontecer. E temos que estar preparados. Temos que estar preparado diante da presença do Senhor, diante da palavra do Senhor. Porque o que está escrito vai acontecer. E o Senhor, Ele não tarda. Ele chega no momento exato. Muitos podem pensar que Ele está demorando. Mas a sua demora significa que Ele está dando mais uma oportunidade. Para que hoje nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Dos nossos maus caminhos diários. E possamos entrar novamente no caminho dele, que ele tem nos trilhado para nós, que ele tem nos ensinado. Então que possamos estar diante da presença do Senhor, como trigo, que possamos estar diante da presença do Senhor, dentro do caminho que ele trilhou para nós, com a palavra de Deus, que possamos viver, não só falar, mas viver a palavra verdadeiramente. Porque vai chegar o dia que nós dará conta do que sai da nossa boca. Será que o que está saindo da nossa boca é bênção ou é maldição? Será que é vida ou é morte? Porque com a nossa palavra nós temos o poder de vida e o poder de morte. As nossas escolhas nos vai trazer consequências. Quer seja boas, quer seja ruim, ela vai vir. Chegará o dia que cada um de nós dará conta de nós mesmos. Chegará o dia que nós daremos conta do que nós temos feito aqui na terra. Então que possamos meditar nesta manhã de sexta-feira, que possamos estar diante da presença de Deus e falar, Senhor, me perdoa pelas minhas más escolhas, me perdoa pelos meus más caminhos até aqui, mas que eu possa viver verdadeiramente os teus caminhos, que eu possa viver verdadeiramente tudo que o Senhor tem para mim, que eu possa abandonar tudo nesta terra para viver tudo que o Senhor tem para mim. Porque a palavra de Deus nos ensina que o que é de Deus é bom, perfeito e agradável. Tudo que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. Ele nos formou, Ele nos gerou, Ele nos ama de uma tal maneira incomparável, inigualável. Esse é o nosso Deus, que pode todas as coisas. Que nós temos sim que depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida diante da presença dEle. Porque Ele é o nosso juiz. Ele é também o nosso Pai. O nosso Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus, o que reina de geração em geração, o que governa ontem, hoje e eternamente. O que está sobre tudo e sobre todos. Este é o nosso Deus. Então que cada dia mais nós possamos depositar a nossa fé e a nossa confiança nele. Porque é dele e por ele, e para ele, todas as coisas. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, em nome de Jesus. Tenham um ótimo final de semana, abençoado por Deus, em nome de Jesus.